Agora sim vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Tava falando há um tempão aqui e não tinha ninguém nem ouvindo o que eu tava falando. Agora vocês estão me vendo, estão me ouvindo, né? Agora acredito que sim. Consegui adicionar, apareci na tela. Como é que vocês estão? Bom dia, Alice, bom dia, Roberto, bom dia, galera que está acompanhando aqui. Já tinha começado uma falazada aqui e não tava ninguém nem ouvindo o que eu estava falando, já trouxe conteúdo importante, então vamos voltar aqui. A Érica aqui, ó, tá me ouvindo, que bom. Então vamos voltar e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante do nosso Unboxing Ensina, que é o engajamento nas redes sociais. Quais são as tendências, o que você precisa fazer para se destacar no Instagram em 2023. Então vamos lá. Para começar essa aula, que eu já tinha começado há um tempo atrás, mas ninguém estava acompanhando, vamos trazer uma afirmação que conexão é tudo, galera. Produzir conteúdo para as redes sociais hoje não é nem uma opção, é a sua obrigação. Se a sua marca não tem uma presença digital, ela praticamente não existe. Vou tomar um golinho de água aqui que eu já estava falando há um tempão e a galera não estava nem vendo. Mas essa afirmação é muito importante e ela está confirmando o cenário de hoje, que as pessoas estão muito conectadas. Olha só, para confirmar ainda mais, trouxe alguns dados aqui para a gente, que ó, 100% das marcas afirmam usar as mídias sociais na estratégia de marketing. Olha só, tá todo mundo conectado com a rede social. Se a sua marca não tem uma rede social, ela praticamente não existe. E no Brasil, são 171,5 milhões de usuários ativos nas redes sociais. Quase 80% da população brasileira está com o celular na palma da mão, porque 96,6% dos usuários que têm entre 16 e 64 anos de idade, tem um smartphone com acesso às redes sociais, e o Brasil é o país com a segunda maior média de tempo diário nas redes. Pessoas estão uma média de 3 horas e 49 minutos acompanhando as pessoas, as marcas, os influencers que eles tanto gostam nas redes sociais. Então, as redes sociais têm muito poder. A sua marca precisa existir lá, a sua marca precisa ter uma presença digital. Se ela não tem, as pessoas não te conhecem, quem não é visto não é lembrado, não é, gente? Então, mais de 90%, e mais de 90%, olha só, das pessoas vão considerar o Instagram como a rede mais relevante para o seu negócio. Vem em seguida ali de Facebook, o LinkedIn, o TikTok está numa crescente e o Twitter. Mas o Instagram ainda domina o pódio das redes sociais mais importantes para os negócios, porque o Instagram tem muitos recursos e o Instagram é uma rede social de venda. Ele conecta todos esses recursos ao processo final ali, ao ponto final, ao ponto A até o B, que é a venda, que é a conversão. Ele é a plataforma que cria conexões muito fortes. Então, as marcas se veem com muito mais segurança em estarem dentro da plataforma, porque os usuários têm muito mais confiança em marcas que estão lá dentro, porque eles conseguem estreitar esses laços. As pessoas que acompanham a marca ou acompanham uma pessoa se sentem parte do cotidiano daquela marca ou parte do cotidiano daquela pessoa, e essa conexão é muito mais forte e a gente compra muito mais facilmente de alguém que a gente confia, de alguém que a gente tem uma conexão, minimamente uma conexão ali, não é? Muito mais fácil a gente comprar de um amigo do que comprar de uma pessoa que a gente não conhece, que a gente viu na rua. E essa relação entre os nossos seguidores vai se tornando uma amizade ali, fica muito mais fácil e da gente levar até onde a gente quer. Porque a gente também não quer criar uma estratégia à toa nas redes sociais, no Instagram. A gente quer a venda, não é? Por exemplo, a gente tem o Reels hoje em dia, que vai alcançar muito mais pessoas e com os outros recursos você consegue fisgar aquele seguidor e transformar ele em um possível comprador, em um comprador. Olha só, o Instagram é o lugar das oportunidades. E então vamos entender um pouquinho essa plataforma, vamos trazer algumas dicas do que a gente pode fazer para pescar essas oportunidades, para elas aparecerem, para a gente transformar essas oportunidades em fechamentos de vendas. Olha só, o Instagram tem muito recurso, gente. Ele surgiu agora o Reels com o TikTok, que ali em 2020 teve o seu destaque, né? Acabou ganhando um pouquinho os olhares, e o Instagram ficou um pouquinho de lado ali, ele ficou com ciúme e criou um recurso que é muito parecido com o TikTok, que é o Instagram Reels, que são vídeos de até 1,5 minuto que você vai usar. Eu coloquei aqui, ações que você pode fazer com cada um desses recursos. Então, o Reels são os vídeos em que você consegue alcançar pessoas que não são da sua base de seguidores. É uma ferramenta
de alcance mesmo, de pesca. Você vai jogar uma isca, vai usar para alcançar novas pessoas e se conectar com essas pessoas a partir do Stories, que é uma outra ferramenta que você consegue estreitar esse laço. A pessoa vai ser fisgada pelo Reels, vai te acompanhar Stories. Muitas vezes, eu não sei se vocês fazem isso também, mas eu faço muito isso. Quando eu vejo algum Reels legal, eu já entro no perfil daquela pessoa, eu já vou ver no Stories, o que ela tá postando ali. Deixa eu entender quem é essa pessoa. Então, o Instagram Stories é uma ferramenta para você mostrar quem você é, mostrar quem a sua marca é, mostrar o que a sua marca está fazendo, mostrar o que a sua marca pode fazer. E então, é um próximo passo ali, é estreitando o laço, um next step daquilo que você provocou no Reels, dessa atratividade que teve ali no Reels, nesse alcance. Você consegue conquistar um pouco mais as pessoas. Foto em feed, você pode fazer um carrossel ou um post único, você usa para ensinar. O que eu digo com ensinar? Você não precisa dar uma aula nas fotos que você posta no feed, mas o feed é para ensinar um pouquinho ou sobre quem é você, pode ser para entregar algum conteúdo. Os carrosséis são muito usados para isso, para a gente divulgar um conteúdo que é relevante para sua base de seguidores, né? Então, as pessoas que vão ter acesso à foto, um feed, são pessoas que já te seguem, que já têm aquela conexão com você, que querem saber um pouquinho mais, e você pode ensinar, olha só, postar foto de alguns produtos, postar foto de algum backstage do que está rolando. Então, esse recurso do feed é feito para ensinar nos amplos sentidos da palavra. E a sacolinha do Instagram, o link na bio, o link nos stories, são recursos de venda. Então, você vai usar para vender. Olha só, a gente consegue enxergar um caminho no Instagram, não é? O Reels, você vai atrair, vamos usar a analogia de pesca. No Reels, você vai jogar a isca ali, o seu cliente vai vir, vai ser fisgado. Nos stories, você puxa um pouquinho mais, cria essa conexão, melhor, pega o anzol mais naquele peixe, vai criar essa conexão. Foto em feed, vai puxar ainda mais para o seu lado. E a sacolinha do Instagram, o link na bio, o link nos stories, você vai pescar aquele peixe. Então, tem um caminho muito nitidamente, é visível, é nítido ali um caminho do que fazer com os recursos do Instagram. Estão conseguindo entender? Deixa eu ver se tem alguém mandando alguma coisa. Olha só. Muito bom. Então, a gente consegue entender esse caminho que se tem no Instagram. E o que a gente precisa fazer também para a gente entender em como a gente vai guiar o nosso cliente por esse caminho, a gente precisa conhecer o nosso público, conhecer quem a gente quer alcançar, quem a gente alcança, quem a gente está alcançando. E eu trouxe alguns pontos que são interessantes, são relevantes, não são os únicos pontos que a gente tem que levantar, mas alguns pontos muito importantes para sua produção de conteúdo e para te guiar nessa estratégia de pescaria dentro do Instagram. Primeiro ponto é quanto tempo eles têm, quanto tempo o seu público-alvo tem disponível para aquelas redes sociais. Você vai conseguir entender isso sabendo a faixa etária, o gênero é relevante para sua marca, a faixa etária daquelas pessoas para sua produção de conteúdo. Eles são bem-humorados ou não. Esse ponto é muito importante, porque o humor é uma estratégia de conexão, gente. A gente se conecta, quando a gente dá risada, a gente está muito mais propício a criar essa conexão, a olhar um pouquinho mais para essa pessoa, a entender o que aquela pessoa tem a te entregar com os próximos passos. E conexão à família é um ponto que eu trouxe também, porque é um outro ponto de gerar identificação. O que você pode fazer para gerar identificação com aquele público para que você consiga conquistar aquele seguidor e transformá-lo em comprador? As pessoas se conectam com quem a gente se identifica, não é? Vamos pensar aqui em 3 influências que a gente acompanha hoje. A gente sempre segue pessoas ou que a gente tem uma conexão, ou que a gente já conhece de algum jeito, aqueles amigos que são micro-influencer, ou alguém que a gente se identifica e almeja ser. Então, as pessoas vão se conectar com quem se identificam. E como é que a gente vai criar uma estratégia, Cadu? Agora a gente já entendeu todos os passos, a gente já entendeu o básico ali dos recursos do Instagram, a gente viu que tem o Reels, a gente viu que tem o Stories, a gente viu que tem foto em feed, a gente viu que tem os links para vendas. Já temos um retomar daquela estratégia, que é use para alcançar, use para se conectar, use para ensinar e use para vender. E vamos agora passar um passo a passo de uma estratégia de como você consegue criar uma estratégia de produção de conteúdo muito bem definida para sua marca. Olha só, vamos pensar num funil. O seu projeto de cliente ele tem um fluxo dentro de todos esses recursos, dentro da sua produção de conteúdo.
Um fluxo que se baseia em atração, reconhecimento do problema, a conversão, que vai se conectar ao encontro com a solução. Então, a conversão é quando ele acha a solução daquele problema que foi reconhecido e que ele foi atraído. Então, ele se sente atraído, ele reconhece o seu problema, ou reconhece a si dentro daquele conteúdo, ele vai ser convertido, tive um soluço, e ele vai encontrar a solução daquele problema. Olha só, o funil, a gente consegue ver um funil bem nítido ali, em que atrair e crescer, reconhecer, engajar, aprofundar e logo depois converter. Então, vai se afunilando. Mais pessoas vão se sentir atraídas, a gente vai crescer aquela base, menos pessoas vão reconhecer dentro daquele conteúdo, menos pessoas vão se aprofundar e menos pessoas vão se converter, porque é o natural. Mas esse é o funil de conteúdo. E essa etapa de atrair e crescer? A etapa é o topo de funil, é a fase em que o cliente vai te descobrir, as pessoas estão entrando em contato pela primeira vez com o seu perfil, e aqui é o conteúdo em que você faz para atrair público. Ele tem que ser rápido, raso e resolutivo. São conteúdos mais simples, fáceis de entender, o humor está muito presente nesse ponto, que é aquilo que eu estava falando, de gerar uma conexão rápida, que você consegue soltar aquele arzinho pelo nariz e falar, isso, consegui entender, gostei desse tipo de conteúdo, deixa eu ver o que mais essa página pode me entregar. Então, a gente está numa rede social, é legal eu coloquei esse ponto aqui, que a gente também tá para se distrair, a gente quer te dar risada, a gente está o dia inteiro trabalhando na correria, tentando conquistar o nosso pão do dia a dia ali, e as redes sociais também são um ponto de fuga ali. E se a gente conseguir unir essa fuga, esse momento de catarse, sabe? De soltar aquilo que tem de dentro, de se relaxar, conectar isso a um produto que vai solucionar um problema, muito melhor. Conseguiram? Anote esse ponto que é muito importante. Então, aqui, que tipo de conteúdo a gente pode fazer aqui? Os Reels. Então, exatamente nesse ponto que você vai atrair. Então, meme, uma brincadeira, usar um áudio viral. Eu coloquei dancinha aqui, mas ninguém precisa dançar, gente. Eu não tenho talento nenhum em dancinha e a gente consegue atrair pessoas, mas eu acho que são os momentos ali em que a gente para assistir, dancinha chama atenção, assunto que é trend chama atenção, humor chama muita atenção. Então, conteúdos para atrair, para fazer com que aquele cara que está rolando o feed loucamente pare por, no mínimo, ou no máximo, 1 minuto e meio ali para saber o que você tem a falar para ele. O próximo passo é o reconhecer e engajar. É o momento que seu público vai se reconhecer dentro da sua marca, dentro do seu perfil ali. Então, a pessoa precisa enxergar uma partezinha dela dentro do seu conteúdo. E como é que você faz isso? Apostando em conteúdos que trazem a sua opinião, o sistema de crença das marcas. É aquilo que eu estava falando sobre os influencers. A gente se conecta muito com influências e se identifica muito com influências que têm opiniões parecidas com as nossas, que trazem argumentos parecidos com os nossos, e a gente acaba, nessa etapa, tendo um pouco mais de confiança dentro do conteúdo, naquela pessoa, naquela marca. Então é aqui que a confiança, empatia e conexão vão gritar. As pessoas vão falar, putz, eu sempre pensei nisso, olha como é que ele faz isso, que nem eu. Então, são algumas frases que os nossos seguidores vão dizer. Então, é o momento de trazer opiniões mesmo, de dizer o que você está sentindo, para o seu cliente falar, putz, eu também sinto isso. Então, essa marca, esse perfil, tem tudo a ver comigo. Vou continuar seguindo esse perfil, ou vou seguir, porque é um momento crucial ali da sua estratégia de conteúdo. E o próximo é a conversão. Então, você já atraiu, já cresceu a sua base, está lá no topo de funil, você já fez com que seu cliente se reconheça dentro daquele conteúdo, já engajou, ele já comentou, já falou, nossa, muito eu, já repostou nos stories. Uma dica aqui, um momento, dica do dia do Cadu aqui para vocês, que repost nos stories são um fator muito olhado para o Instagram, para o engajamento. Se o seu cliente ou o seu seguidor, ele reposta nos stories, é o momento em que o Instagram vai falar, putz, as pessoas estão se reconhecendo dentro desse conteúdo. Então, eu vou entregar para mais pessoas, eu vou atrair mais pessoas para que mais pessoas se reconheçam dentro desse conteúdo. E aí, o Reels acaba se tornando viral. Quando muitas pessoas vão divulgando aquele Reels nos stories, que é um recurso para expressar opiniões, o Instagram vai entender que as pessoas concordam com aquilo que está sendo dito naquele vídeo e ele vai entregar para mais pessoas. E agora,
é a hora da mão na massa. É a hora... Vou tomar uma aguinha aqui que eu já falei demais. É hora de puxar aquele peixe e pescar de fato. Aquela pessoa já absorveu aquele conteúdo e ela precisa de uma ação. Já conquistou a confiança, já trouxe conteúdo relevante para aquele cara, então você precisa de uma chamada para ação. O que você quer que seu cliente faça, que seu seguidor faça dentro daquela página? Então, é uma venda, vai se inscrever no evento, vai baixar um e-book, vai assinar uma newsletter, vai entrar em um grupo do Telegram, do WhatsApp, ou seja, tudo que envolve da pessoa de ir para o ponto A até um ponto B, ou de um ambiente para o outro, coletar alguma informação, vai estar dentro dessa conversão. Então, as famosas CTAs são muito usadas aqui, as chamadas para ação. Baixe o e-book, clique no link na bio e compre tal coisa. Então, aquele produto está sendo divulgado lá no Reels. Lembra daquele, por exemplo, moda feminina? Lembra daquela saia que a gente divulgou naquele Reels? Olha só, clica no link que está na bio para você conseguir comprar aquela saia e presentear a pessoa que curtiu, que te enviou aquilo. Então, o momento de conversão é um momento em que existe uma ação. As pessoas já confiam em você e elas já conseguem realizar uma ação dentro da sua página. E, gente, dentro de todos esses pontos, tudo que a gente já falou, de todas as dicas que a gente trouxe, de entendendo todos os recursos do Instagram, é hora de começar, né? Se a gente não começa, a gente não termina. E é um momento que pode ser muito difícil, começar é muito difícil. Nas últimas semanas a gente teve algumas conversas com os clientes nossos e eles estavam dizendo que, putz, eu não sei como é que eu começo, eu não sei o que eu preciso fazer. Você já entendeu ali o que você precisa fazer, o que você precisa fazer é começar. Vai doer, vai ser difícil, os resultados não vão vir de cara ali, eles vão demorar um pouquinho, mas se você continuar, a constância é o segredo. Nas redes sociais é a constância. Eu consegui ver, eu comecei a realizar alguns posts nas redes sociais em 2019. Em 2020 eu foquei e falei, não, preciso continuar. 2021 estourou, olha só, tem quase 3 anos aí até começar alguma coisa, até ter maiores conexões ali com os usuários. Então, você precisa postar. Se você não aguentar mais, você posta mais um pouco, mas se planeje. Crie a sua estratégia, entenda o funil, entenda o caminho que seu cliente tem que fazer para você não sair postando também coisas que não fazem sentido. Que nem eu falei, coloquei dancinha como um ponto ali para atração, mas às vezes não tem nada a ver com o seu conteúdo. Você vai fazer uma dancinha para, sei lá, vender uma garrafinha d'água. Às vezes pode ser que seu público-alvo seja pessoas que gostam de dancinha. Mas entenda, você tem que entender quem é aquela pessoa que você está direcionando aquele conteúdo e como ela vai ser direcionada dentro da sua página. Legal, galera? Essa foi a aula, uma aula muito rápida aqui, mas uma aula que eu acho muito importante, tem muitos passos importantes. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu esqueci de falar, eu tinha aquele beijo.